Conforme o sol se põe sobre as colinas de Canaã, tingindo o céu com matizes de laranja e púrpura, Abrão se encontra à beira de uma decisão que mudaria o curso de sua vida e da história de seu povo. A terra, prometida por Deus, agora jaz sob o peso de uma fome implacável. O solo, que antes prometia abundância e esperança, tornou-se árido, incapaz de sustentar aqueles que sobre ele depositaram seus sonhos e sua fé. Abrão, diante dessa adversidade, sente o peso de sua responsabilidade. Como patriarca, cabe a ele garantir a sobrevivência de sua família e de todos os que o seguem. A decisão de partir para o Egito, uma terra estrangeira com deuses e costumes desconhecidos, não é tomada de ânimo leve. É uma escolha nascida da necessidade, mas permeada de incertezas e temores. A noite avança, e com ela, as horas de Abrão mergulhado em profunda contemplação e oração, buscando a orientação de Deus. A fome em Canaã não é apenas uma crise física, é um teste de fé. Abrão, que deixou sua terra natal por promessa divina, agora se vê diante do desafio de confiar que a mesma providência divina o guiará em uma terra desconhecida e potencialmente hostil. A promessa de Deus de fazer de Abrão uma grande nação ecoa em sua mente, misturando-se com as preocupações imediatas de fome e sobrevivência. Sarai, sua esposa, percebendo a turbulência em seu coração, aproxima-se com uma presença calmante. Ela não apenas compartilha da carga da decisão, mas também oferece seu apoio inabalável, um testemunho do poder da fé compartilhada em tempos de incerteza. Juntos, eles consideram os riscos e as possibilidades, a dor da partida e a esperança de refúgio e provisão. A decisão de migrar para o Egito é finalmente tomada sob um céu estrelado, testemunha do pacto entre Abrão e o divino. Com a alvorada, a caravana de Abrão começa a se movimentar, cada membro enfrentando a jornada que tem pela frente com uma mistura de determinação e apreensão. Os preparativos para a partida são marcados por um silêncio contemplativo, quebrado apenas pelas instruções de Abrão e pelo som dos animais e dos pertences sendo reunidos. A jornada que se inicia é uma peregrinação carregada de fé. Uma fé que é testada a cada passo, a cada olhar lançado para trás para a terra que prometia tanto. A travessia para o Egito não é apenas uma fuga da fome. É uma jornada em busca de redenção, de um futuro onde a promessa de Deus possa ser realizada em sua plenitude. À medida que a caravana de Abrão se afasta de Canaã, ele lança um último olhar para a terra prometida, uma terra que, apesar da fome, permanece repleta de promessas. É um momento de profunda emoção, onde a dor da partida se mistura com a esperança no cumprimento das promessas divinas. Abrão parte não como um homem derrotado pela adversidade, mas como um portador de fé, guiado pela convicção de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus permanece fiel. A jornada para o Egito se desenrola sob o vasto céu, um lembrete constante da presença e providência de Deus. Cada passo em direção ao desconhecido é impregnado de uma fé que transcende o medo, uma fé que sustenta Abrão e seu povo através do deserto, em direção a um futuro incerto, mas entregue nas mãos de um Deus que promete nunca abandoná-los. Neste momento de transição, Abrão não apenas busca a sobrevivência física de seu povo, mas também se aprofunda em sua compreensão da jornada de fé que é chamado a percorrer. A decisão de ir ao Egito, com todas as suas implicações e desafios, torna-se um marco na jornada espiritual de Abrão. Um testamento de sua confiança inabalável no Deus que o chamou e prometeu nunca deixá-lo. À medida que a caravana de Abrão deixa Canaã, o sol nascente banha o deserto com uma luz dourada, oferecendo uma beleza austera que contrasta com a severidade da jornada à frente. A decisão de Abrão de ir ao Egito é marcada por uma fé profunda na providência de Deus, mas também por uma consciência aguda dos perigos que essa decisão acarreta. A jornada pelo deserto se revela uma prova de resistência, tanto física quanto espiritual. O sol implacável, a escassez de água e a imensidão vazia do deserto testam os limites de cada membro da caravana. Abrão, como líder,
observa sua família e seguidores com um olhar carregado de preocupação e determinação, oferecendo palavras de encorajamento e liderando pelo exemplo, mantendo sua fé inabalável como uma bússola. A cada parada para descanso, Abrão se volta para Deus em oração, buscando força e orientação. Esses momentos de comunhão espiritual são cruciais, não apenas para Abrão, mas servem como um lembrete para todos em sua companhia da fonte de sua esperança e perseverança. As noites no deserto, sob um céu repleto de estrelas, tornam-se um cenário para reflexões profundas sobre a promessa de Deus e o futuro incerto que os aguarda no Egito. Conforme se aproximam do Egito, os temores sobre o que os aguarda começam a crescer. A fama de Sarai, por sua beleza em particular, apresenta um dilema que Abrão teme que possa colocá-los em perigo. A decisão de apresentá-la como sua irmã é tomada após muita deliberação. Um plano nascido da desesperança e da necessidade de proteger sua família a todo custo. Essa escolha, repleta de riscos e consequências morais, revela a complexidade das decisões que Abrão deve tomar em meio à incerteza. Ao entrar no Egito, a caravana de Abrão é confrontada com uma nova realidade, uma terra de abundância contrastando com o deserto árido que deixaram para trás. Mas essa abundância vem com seus próprios desafios. A introdução de Sarai ao palácio do faraó, sob a premissa de ser irmã de Abrão, é um momento de angústia intensa para Abrão, que se vê dividido entre a gratidão pela hospitalidade egípcia e o medo pela segurança de Sarai. Quando a verdadeira relação entre Abrão e Sarai ameaça vir à tona, é a intervenção divina que preserva Sarai da usurpação pelo faraó. Doenças misteriosas que afligem a casa do faraó servem como um sinal divino, levando à revelação da verdade e à subsequente expulsão de Abrão e sua família do Egito. A experiência no Egito, embora marcada por provações e erros, também serve como um testemunho da fidelidade de Deus a Abrão. A proteção divina sobre Sarai não apenas reafirma a aliança de Deus com Abrão, mas também oferece a Abrão uma perspectiva renovada sobre a natureza de sua fé e a realidade da providência divina. Ao serem forçados a deixar o Egito, Abrão e sua família retornam ao deserto, levando consigo não apenas riquezas materiais, mas uma fé refinada pelo fogo da adversidade. A jornada ao Egito revela-se uma parte crucial da história de Abrão, um capítulo que, embora repleto de erros e provações, ensina lições valiosas sobre confiança, obediência e a complexidade da relação humana com o divino. À medida que a caravana de Abrão se aproximava do Egito, as vastas e férteis terras do Nilo desdobravam-se diante deles como uma promessa de alívio após a árdua jornada pelo deserto. O Egito, com suas colheitas abundantes e o rio caudaloso, representava uma esperança de sobrevivência diante da fome que assolava Canaã. No entanto, essa terra de abundância também trazia consigo novos desafios e dilemas morais que testariam a fé e a integridade de Abrão de maneiras que ele jamais poderia ter antecipado. Ao cruzarem a fronteira para o Egito, a beleza de Sarai não passou despercebida. A fama de sua aparência já havia se espalhado, colocando Abrão diante de um temor profundo. O interesse do faraó por Sarai poderia significar a morte para ele, caso sua verdadeira relação fosse conhecida. Foi então que Abrão, em um momento de desespero humano, tomou a decisão de apresentar Sarai como sua irmã, não sua esposa. Essa escolha, feita sob a pressão da necessidade de proteger sua família, lançaria Abrão, Sarai e todos os que com eles estavam em uma rede de consequências imprevistas. A chegada ao palácio do faraó foi marcada por uma mistura de admiração e apreensão. Sarai, apresentada como irmã de Abrão, foi levada para o palácio, uma ação que prometia segurança e provisão para o grupo, mas ao mesmo tempo colocava Sarai em uma posição vulnerável. Abrão, embora aliviado pela proteção oferecida pelo faraó, encontrava-se atormentado pela culpa e pela incerteza.
questionando se sua decisão havia traído a confiança e a aliança que Deus havia estabelecido com ele. No entanto, a verdadeira natureza da relação entre Abrão e Sarai não permaneceria oculta por muito tempo. A presença de Sarai no palácio do faraó desencadeou uma série de eventos divinos que revelariam a profundidade da proteção de Deus por sua família. Doenças e flagelos misteriosos afligiram a casa do faraó, um sinal claro da desaprovação divina em relação à situação de Sarai. Foi somente através dessa intervenção divina que a verdade sobre Sarai foi revelada ao faraó, que, horrorizado por ter sido levado ao erro, confrontou Abrão sobre sua decisão de ocultar a verdade. A revelação da verdadeira relação entre Abrão e Sarai colocou em perspectiva a complexidade das escolhas feitas sob pressão e o poder da fé e da confiança em Deus. Abrão, confrontado com as consequências de suas ações, viu-se obrigado a refletir sobre o significado da obediência e da integridade em sua jornada de fé. A reação do faraó, embora marcada por indignação, também foi permeada por uma compreensão da soberania e da proteção divinas, levando-o a ordenar a partida de Abrão e sua família do Egito, mas não sem antes prover-lhes bens e provisões para sua jornada de retorno. O episódio no Egito, embora um momento de crise moral e espiritual para Abrão, serviu também como um testemunho da misericórdia e da providência divinas. Deus, mesmo diante dos erros e falhas humanas, mostrou-se fiel à sua promessa, protegendo Sarai e reafirmando sua aliança com Abrão. Esse episódio reforçou a compreensão de que a verdadeira segurança e provisão vem de Deus, e não das manipulações ou artifícios humanos. À medida que Abrão e sua família deixavam o Egito, carregados de bens, mas também de lições duramente aprendidas, eles retornavam a Canaã com uma fé refinada pelo fogo das provações. A jornada pelo Egito, com todas as suas dificuldades e revelações, não foi apenas um desvio na promessa divina, mas um capítulo crucial na história de Abrão. Uma história de erro, redenção e crescimento espiritual. À medida que Abrão e sua família deixam o Egito, carregados de riquezas, mas também de lições profundas, eles se deparam com a vastidão do deserto que se estende até Canaã. Esta jornada de retorno não é apenas um caminho de volta para casa, é uma peregrinação através da introspecção e do amadurecimento espiritual. O deserto, com seu silêncio imponente e suas noites estreladas, serve como um cenário para Abrão refletir sobre a intervenção divina em sua vida e as implicações de suas decisões. Abrão, sob o céu noturno do deserto, contempla as estrelas, lembrando-se da promessa de Deus de fazer sua descendência tão numerosa quanto elas. Esta promessa, agora mais real do que nunca, ecoa em seu coração com uma nova compreensão. A experiência no Egito revelou a fragilidade da condição humana e a magnitude da fidelidade de Deus. Abrão reconhece seus erros, particularmente a decisão de mentir sobre Sarai, mas também vê como Deus usou esses erros para fortalecer sua fé e reafirmar sua promessa. A proteção divina sobre Sarai no Egito serve como uma revelação poderosa para Abrão sobre a natureza do Deus que ele serve. Deus não é apenas um Deus de promessas, mas de misericórdia e proteção. Esta compreensão transforma a fé de Abrão. Ele percebe que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas da confiança e da obediência inabaláveis ao chamado divino. A riqueza material acumulada no Egito, embora significativa, palece em comparação com o tesouro espiritual que Abrão leva consigo de volta a Canaã. Ele retorna não como o mesmo homem que partiu, mas como um patriarca cuja fé foi testada e provada. Abrão compreende que cada desafio enfrentado no Egito foi uma preparação para os desafios futuros em Canaã e além, um testemunho da jornada contínua de crescimento e fidelidade. Ao retornarem a Canaã, Abrão e sua família são recebidos pela terra que Deus prometeu. Com a experiência do Egito gravada em sua memória, Abrão olha para Canaã com novos olhos. Ele vê não apenas uma terra de promessa,
mas um lar onde a fé em Deus trará à fruição a descendência prometida e uma nação fundada sobre a rocha da fidelidade divina. Este retorno a Canaã marca o início de um novo capítulo na jornada de fé de Abrão. Ele constrói um novo altar a Deus, não apenas como um ato de adoração, mas como um sinal da renovação de sua aliança com o divino. Este altar, situado no coração de Canaã, simboliza o compromisso renovado de Abrão de seguir Deus, independentemente das provações e incertezas que o futuro possa trazer. A estadia de Abrão e Sarai no Egito, sob o véu de uma meia-verdade, rapidamente se desenrola em uma trama divinamente orquestrada que revelaria o poder e a proteção de Deus sobre sua escolhida família. A decisão de Abrão de apresentar Sarai como sua irmã, embora tomada por medo e uma tentativa de autopreservação, coloca-os numa posição de grande vulnerabilidade e, paradoxalmente, torna-se o cenário para uma manifestação dramática da fidelidade de Deus. Sarai, reconhecida por sua beleza incomparável, atrai rapidamente a atenção do faraó, que, encantado por ela, a leva para seu palácio. Esta ação, embora pareça oferecer proteção e provisão para Abrão e seus seguidores, carrega consigo uma ameaça implícita à promessa divina. A tensão aumenta à medida que Sarai é inserida no coração do poder egípcio, uma estrangeira cuja verdadeira identidade e significado permanecem ocultos aos olhos dos egípcios. Não muito tempo após a chegada de Sarai ao palácio, acontecimentos estranhos começam a se desenrolar. Doenças inexplicáveis e flagelos assolam a casa do faraó, um sinal claro de desagrado divino. Estes eventos, que desafiam qualquer explicação lógica, forçam o faraó a buscar respostas, levando a uma revelação divina que expõe a verdade sobre a relação entre Abrão e Sarai. Confrontado com a verdade, o faraó se vê obrigado a enfrentar não apenas a sua própria falibilidade, mas também a reconhecer a soberania do Deus de Abrão. A doença em sua casa serve como um despertar espiritual, uma forçada consideração sobre as ações e crenças que guiaram seus atos. Este momento de crise torna-se um ponto de inflexão, não só para Abrão e Sarai, mas também para o faraó e seu povo, que testemunham o poder do Deus de Abrão. Através da intervenção divina, Sarai é preservada, e a aliança entre Deus e Abrão, apesar das falhas humanas, permanece intacta. O faraó, em um gesto que mistura arrependimento e reconhecimento da autoridade divina, devolve Sarai a Abrão e os exorta a deixar o Egito. No entanto, essa partida não é marcada por desgraça, mas por uma generosidade que reflete tanto o respeito do faraó pelo Deus de Abrão, quanto o desejo de reparar os erros cometidos. À medida que Abrão e sua família deixam o Egito, eles carregam consigo não apenas riquezas materiais, mas uma riqueza de experiências espirituais que redefinem sua compreensão de Deus e de sua própria fé. A intervenção divina no Egito serve como um lembrete poderoso da presença constante e da proteção de Deus, mesmo diante das falhas humanas. Abrão, particularmente, emerge dessa experiência com uma fé refinada, uma compreensão mais profunda da graça divina e um renovado compromisso de seguir a direção de Deus, independentemente dos desafios que possam surgir. À medida que a caravana de Abrão se afasta das terras férteis do Egito, adentrando novamente o vasto e inóspito deserto a caminho de Canaã, o silêncio do deserto oferece a Abrão um espaço para reflexão. A experiência no Egito, rica em desafios e intervenção divina, deixa uma marca indelével em sua alma. Ele contempla a soberania de Deus, sua misericórdia e proteção, mesmo quando as ações humanas falham em refletir a fé professada. Abrão reflete sobre a complexidade de suas escolhas no Egito, especialmente a decisão de apresentar Sarai como sua irmã. Ele reconhece a mão protetora de Deus sobre sua família, apesar de seus medos e falhas. Esta introspecção leva a um reconhecimento mais profundo da necessidade de uma confiança inabalável em Deus, não apenas em tempos de paz, mas também em momentos de grande perigo e incerteza. A jornada de retorno é também um tempo para Abrão relembrar a promessa divina
de fazer dele uma grande nação. Uma promessa que pareceu distante enquanto enfrentava as adversidades no Egito. A intervenção divina, protegendo Sarai e revelando a verdade ao faraó, serve como uma poderosa reafirmação da fidelidade de Deus à sua palavra. Abrão emerge dessa provação com uma fé renovada, ciente de que as promessas de Deus não são meramente palavras, mas garantias divinas que transcendem as circunstâncias humanas. Ao retornar a Canaã, Abrão é movido a construir um novo altar ao Senhor, não apenas como um ato de adoração, mas como um símbolo tangível da renovação de sua aliança com Deus. Este altar, erigido no mesmo solo que Deus prometeu a ele e sua descendência, representa um novo começo, uma renovação do compromisso de Abrão em viver de acordo com a vontade divina, guiado pela fé e pela obediência. A experiência no Egito, com todas as suas provações, emerge como um ponto crucial na jornada espiritual de Abrão. Ele percebe que a fé verdadeira é forjada não na ausência de dificuldades, mas através da superação das mesmas, com a ajuda divina. A proteção de Sarai pelo Senhor se torna uma história de fé para ser compartilhada entre gerações. Um testemunho da providência divina que guiará a formação de uma nação sob a promessa de Deus.